Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos com saúde, com disposição, estudando bastante, curtindo bastante, trabalhando bastante, superando esse momento, se organizando para que tudo dê tempo e ninguém fique sobrecarregado, né? Uma boa orientação de estudo. Então vamos para a nossa aula da semana 18 de agosto. Nosso material de referência, mais uma vez, os vídeos do Centro de Mídias. Como nós teremos uma semana de recesso, nós estamos pegando 2 vídeos, condensando, porque quando voltarmos nós não estamos muito atrasados, apesar de que no nosso vídeo da semana passada nós estávamos à frente do Centro de Mídias, eles estão fazendo a revisão, nós estamos caminhando. Apostila do aluno, página 75, quem não retirou na escola ainda, nós deixamos o link no mural para que você possa baixar o PDF. Como sempre, nosso objetivo é compreender as aulas do Centro de Mídias, aprofundar o conteúdo da apostila e desse conteúdo novo gerar uma reflexão pessoal e o conhecimento de novas ideias a partir do que fomos estudando. Então vamos partir, ou o nosso ponto de partida é o que na aula do Centro de Mídias, a ideia de liberdade ou determinismo. Somos livres ou determinados. Então, pegando um gancho numa das perguntas dos professores lá, o que é ser livre? Então, quando a gente, parece uma resposta fácil, mas quando nós começamos a nos questionar o que é esta liberdade, a coisa começa a desandar um pouquinho. Porque ser livre é fazer tudo o que nós queremos? Se sim, aonde que entra o papel do outro? Então, se ser livre é fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu posso, o outro também tem esse direito. E aí, como é que a coisa vai andar para que ninguém extermine ou ninguém retire a liberdade do outro? Então, esse é o nosso ponto-chave neste momento. Quando nós pensamos que a nossa liberdade ela é condicionada por nós mesmos, então eu posso pensar e fazer tudo o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Eu estou, na verdade, caindo num treco chamado libertinagem. Ai, que coisa bonita, né? Essa libertinagem, ela é uma falsa sensação de liberdade. Por que ela é uma falsa sensação de liberdade? Porque ser livre é bem utilizar a nossa capacidade racional. Ser livre é fazer escolhas. Eu escolho ser assim, escolho ser assado. Eu quero comer tal doce, eu quero comer tal salgado. Eu estou fazendo uma escolha. E essa escolha ela só pode partir da nossa razão. Se não parte da minha razão, aí já há uma questão de que essa liberdade pode estar corrompida. E lembre-se que a gente falou, o que nós temos de mais precioso, nós temos de único, é a nossa razão. Se nós perdemos a nossa capacidade racional, nós nos tornamos como qualquer outro animal. Possuímos corpo, possuímos alma, mas não possuímos espírito, dentro da visão do Aristóteles. Bem claro isso. Então, nessa libertinagem, eu tenho uma falsa sensação de liberdade. Eu esqueço que existe o outro ser humano. Então, eu não percebo que eu estou em uma sociedade com mais 7 bilhões de pessoas. Então, dessas 7 bilhões, 6 bilhões, 999, não importam. O que importa sou eu. Meu Deus, como eu sou importante. Que homem, né? Percebe como não faz sentido nenhum? Além disto, eu perco a visão de sociedade. Então, como eu falei, de 7 bilhões só eu sou importante. Opa, tem alguma coisa errada aí. Eu reduzo o universo à minha vontade. Novamente estou preso na caverna. Lembra que a gente sempre fala, olha, quando a gente está na caverna, eu não faço ação racional, eu não tomo decisões, eu não sou livre. Eu estou cedendo às minhas paixões, a paixão de que eu sou autossuficiente, tudo que eu sei basta e estou aqui. Eu não preciso estudar, eu não preciso aprender, eu não preciso conhecer. O que eu sei tá bom. Então, tudo que há para saber está dentro da minha cabecinha linda e maravilhosa. E eu esqueço que é um universo imensurável,
fora de mim, um universo que dura bilhões de anos e eu que não passo de 100 anos e tudo. Tá certo, né? A ideia, ou a frase mais clássica para a gente pensar em libertinagem é: eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Eu estou escravo das minhas paixões. Eu esqueci do outro, esqueci da sociedade, a minha vontade é que conta e eu faço o que eu quero. Então, essa minha vontade e a vontade de um animal, de uma planta, de uma pedra, não tem diferença nenhuma. Porque esta vontade não é fruto de uma reflexão livre e desinteressada. Essa vontade, ela vai ceder à minha paixão. Então eu não devo pensar se eu devo ou não estudar. Então eu entendo que nesse período tem dia que dá uma preguiça danada. Não, mal nenhuma, em um dia a gente ceder essa preguiça. Agora o problema começa quando de 7 dias na semana, 8 eu tô com preguiça. Vou cedendo a essa paixão, aí é que começa a ter o problema. Porque as coisas começam a desandar. Eu não vou mais estudar, não vou mais trabalhar, não vou mais conversar com meus amigos, eu vou ceder a esta minha preguiça. E aí, ao invés de eu me achar livre, eu sou cada vez mais escravo. Deu para perceber? Ficou claro essa ideia de libertinagem e por que é um problema? Agora, por outro lado, nós temos a liberdade. Então, o que isto vai diferir da libertinagem? Escolha racional. Eu pensei, eu usei a minha razão, eu usei o que eu tenho de mais precioso para fazer uma escolha. Então eu medi todas as possibilidades e eu vou fazer a melhor escolha possível e imaginável. Eu preciso tomar uma decisão para minha vida, eu não vou querer nunca tomar uma decisão que me cause prejuízo. Então como que eu vou ser livre? Tomando a melhor decisão possível para aquilo que eu posso. Tudo me é permitido, então nessa sociedade eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu posso passar no ônibus por baixo da catraca, mas não convém que eu passe por baixo da catraca. Convém o quê? Poxa, eu peguei um ônibus, aquela pessoa que está conduzindo o ônibus, que está dentro do ônibus, está trabalhando. É a liberdade dele sendo exercida naquele momento ele precisa o dinheiro dele para pagar as contas dele. Então, a minha liberdade é meio clássica isso, né? A minha liberdade termina onde começa a do outro. Se a minha liberdade termina onde começa a do outro, me é permitido passar ali por baixo. Mas não convém porque vai de encontro com a liberdade do indivíduo que está ali. Isso me leva a ter o quê? Consciência de mim e a consciência dos outros. A vida política. Eu percebo que o bem que eu faço a mim, faço bem aos outros também. Então aquela coisa que está no metrô, tá no... Quanto melhor eu cuidar do ônibus, melhor será para eu, melhor será para o outro. Se eu quero algo bom para o meu eu, politicamente isso vai ser bom para o outro. Então é aquele exemplo que eu canso de falar para vocês. Eu quero um país cada vez melhor, porque quanto melhor esse país for, mais vai equilibrar o preço das coisas, mais as coisas vão ficar baratas e mais fácil vai ser eu ter meu PS5. Olha como todo mundo sai ganhando. Então quando eu tenho essa visão de todo mundo, do global, o que eu quero de bem para o meu eu vai refletir no outro. E o bem que o outro quer para ele vai refletir em mim também. É um jogo de mão dupla. Além disto, livre-arbítrio é uma capacidade livre e responsável, porque ela é racional, de buscar fazer as minhas escolhas livremente, racionalmente. Então eu tenho a liberdade da minha consciência de buscar a melhor situação para o meu eu. E assim como eu estou buscando essa melhor situação, eu tenho consequências, então eu tenho responsabilidades e eu tenho ônus. Então eu livremente escolho virar para o lado e dormir 7 dias da semana e não fazer atividade. Tenho de certa forma essa liberdade. Qual que vai ser a consequência? Vou perder a atividade e vou com uma nota ruim.
Fiz uma escolha? Fiz. Foi uma escolha livre? Não necessariamente, porque está batendo na escravo das vontades e das paixões da libertinagem. Então não foi uma escolha tão livre. O que é uma escolha livre? Ou o que vai ser um livre-arbítrio? Poxa, como é que eu vou equilibrar isso tudo para que eu possa bater o meu FIFA, eu possa ver uns filmes, eu possa conversar com os amigos na internet, possa ter um momento com a minha família e possa estudar? Poxa, se eu organizar um esquema aqui, vai dar tempo para fazer tudo. Ou, eu vou estudar agora nos primeiros dias, rapidinho, não sei o que quanto mais rápido eu estudar, quanto melhor eu estudar, melhor vai ser a minha nota, eu vou ter mais tempo para as outras coisas. Então eu vou organizar a minha vida de forma que eu contemple tudo. Perceberam? Perceberam a diferença? Vou tirar de mim o melhor, eu vou buscar o melhor para o meu eu sempre vou querer o melhor para o meu eu. A pessoa tem que ser muito masoquista para querer o que é ruim para ela. E mesmo este ruim para ela será visto como algo bom. Senão não tinha masoquista, né? E a ideia de que eu sou único. Se eu sou racional, eu sou único, eu sou individual. Não existem dois seres humanos nesse universo que pensam de maneira igual à minha. As minhas experiências são únicas, a minha liberdade me torna único. Não existe ninguém igual. Percebo isso, percebo que o outro também não terá ninguém igual a ele, e percebo que nesses dois iguais, ou nesses dois indivíduos, cada um tem a sua liberdade. Se eu quero que a minha liberdade seja respeitada, respeito a liberdade do outro e vamos construindo uma vida social, uma vida política. Então, o livre-arbítrio nós podemos definir como ou nas palavras de Santo Agostinho, ser livre é ser sábio, é fazer uma escolha perfeita, é sair da caverna. Então, eu já comentei anteriormente, mas é sempre bom lembrar. Santo Agostinho, ele segue a filosofia do Platão. Lembra? Mundo ideal, mundo real. A verdade, então nessa imagem aqui fica bem claro isso. A verdade ilumina a mente. Então a verdade está contida no mundo ideal. Este mundo ideal eu conheço pela minha razão. E a partir do momento em que eu conheço pela razão, eu reflito ou vai se tornar um reflexo neste mundo. Então conheci o que é verdadeiro, vou observar o que é verdadeiro neste mundo. Eu conheço essa verdade, eu conheço essa liberdade perfeita e eu vou buscar ter essa liberdade perfeita ou viver esta liberdade perfeita neste mundo. Vou conseguir? Não. Por quê? Este mundo é limitado, este mundo é imperfeito. Mas isto não quer dizer, isto não me impossibilita de buscar. E quanto mais eu buscar, mais perto eu estou chegando da liberdade perfeita. Óbvio, Santo Agostinho, pertencente à Igreja Católica. Essa verdade terá o nome de Deus, filosofia medieval. Então a verdade, ou o demiurgo do platônico, do grego, vai se converter na ideia cristã no medieval. Então o cristão vai entender que essa verdade que o Platão falava é Deus. Deus é verdade, Deus é perfeito, Deus é puro. Então Platão não conhecia, então eu posso muito bem, o Santo Agostinho faz isso muito bem, pegar o Evangelho, pegar a obra do Platão e fazer uma obra nova. Então eu já falei, já recomendo muito, leiam Santo Agostinho, é uma leitura. O Confissões não é uma leitura assim, às vezes é maçante, porque ele fica muito remoendo os pecados dele, os erros dele. Mas o da Cidade de Deus, o De Magistro, são obras muito legais. São muito interessantes como que ele aplica toda a filosofia platônica dentro de um conceito cristão. Vale muito a pena, é uma boa leitura. Outro ponto apontado, outro ponto tratado pelos professores no Centro de Mídias é a liberdade a partir da visão do Sartre. Então o que o Sartre vai nos dizer? Que toda escolha é liberdade. Então é algo que parece bom, mas não é.
Porque essa liberdade, ela vem da existência, ou seja, nós já nascemos livres. Você nasceu livre. Isto está na sua essência. Então, não é algo que você aprenda, é algo que já está dentro de você. Então, todo ato que você fizer é um ato livre. E aqui a gente pode pensar se, para o Sartre, existe ou não a alienação. Porque todos os seus atos são escolhas. Se todo ato é uma escolha, todo ato é livre. Isso joga o homem numa depressão profunda, isso na visão do Sartre, de que o homem está condenado a ser livre. Por mais que eu não queira, eu sou condenado a ser livre. Então, mesmo que eu não queira escolher, vai dizer o Sartre, eu escolhi não escolher. Fiz uma escolha. Então, se eu escolho não ser livre, se eu escolho ficar no fundo da caverna acorrentado, eu fiz mesmo assim uma escolha livre. Percebem como é uma coisa meio angustiante, uma coisa meio paradoxal? Mesmo que eu renegue a fazer uma escolha, eu estou fazendo uma escolha. Então, aquilo que deveria, na visão do Sartre, ser algo positivo, começa a ter um caráter, entre aspas, negativo. Então, nós estamos presos, nós estamos condenados. Condenados a quê? A ser livre. Então, eu não posso desligar na minha cabecinha a chavinha quero pensar, não quero pensar. Então, para Sartre, essa liberdade, ao mesmo tempo que ela nos propicia tantas coisas boas, ela tem este lado de maldição, este lado, entre aspas, negativo. Outro ponto, ou o oposto dentro do que os professores do Centro de Mídias vão tratar, é o conceito de determinismo. Então, um pouco a partir do conceito de Sartre, nós podemos pensar o seguinte: se o mundo nos determina escolhas, então se nós nascemos, mesmo que não escolhendo, livres, nós somos realmente livres? Aí começam aquelas perguntas filosóficas, mas assim para a gente não dormir na cama. Então, será que pelo ato de eu escolher, eu sou realmente livre? Ou será que o ato de não escolher me torna livre? Jesus, buguei. E agora, José? Para ajudar a entender um pouquinho isso, vamos pensar na seguinte situação. Se eu sou determinado por este mundo, se este mundo determina a minha liberdade, então vamos imaginar a seguinte situação. Estamos jogando bola. Então, o ato de chutar uma bola ou o ato de fazer um gol ou não é um ato físico, segue leis naturais. Então, se o professor de física pegar um jogo de futebol, ele consegue explicar fisicamente, cientificamente o que está acontecendo. O cara errou o gol, a bola subiu mais. Então, o que acontece? A força desprendida por ele nessa bola foi uma força desproporcional ao objetivo dele. Aconteceram algumas coisas, algumas leis, alguma velocidade, e ela teve mais força do que o necessário. Ou a bola não chegou, aconteceu isso. Ou o goleiro defendeu, então o goleiro fez cálculos milimétricos ou cálculos em milésimos de segundo de como ele deveria proceder, de como ele deveria agir para defender essa bola. Então, há uma ação natural. Eu consigo explicar cientificamente o que acontece nesta situação. Então, não existe determinismo no jogo. Então, se eu chuto 10 vezes no gol e erro as 10, eu vou falar o quê? É porque eu tô com a minha meia errada? Não, é que você é ruim mesmo. Então, percebe como que vai se dar esse determinismo? Agora, o que eu posso entender como determinismo, ou como que eu posso pensar esse determinismo? É muito próximo do conceito de senso comum. É muito perto da ideia, entre aspas, de alienação. Porque o determinismo, ele vai me entender que, ou ele vai me dar a entender que, porque algo aconteceu anteriormente, isto obrigatoriamente vai acontecer agora. É diferente da lei da física, que toda vez que eu solte um objeto, a lei da gravidade fará com que esse objeto
tenda ao repouso no centro, que esse objeto caia. Isso é uma lei física. É diferente de eu falar, por exemplo, olha, eu estou com a minha meia da sorte, quando eu estou com esta meia da sorte, eu não erro um chute. Aí a psicologia vai nos dizer de autossugestão, de autoconfiança, do símbolo, do arquétipo, isso nós já falamos. Então a pessoa fica fixada no arquétipo e de certa forma isso libera a endorfina na pessoa e ela começa a ter uma ideia diferente da psicologia. É para um outro momento, né? Vamos pensar assim, nesse determinismo eu vou atribuir a algo aquela continuidade. Então toda vez que eu passo por baixo da escada, eu perco meu ônibus. Então, se eu não passar por baixo da escada, eu vou achar meu ônibus. Percebam como isso parece com o discurso do mito. Toda vez que a gente fizer X, vai acontecer Y. Eu fiz a pergunta, eu fiz a resposta. Lembra disso? Então, no senso comum, leite com manga faz mal. Como é que você sabe? Não sei, só sei que é assim. Então, eu não vou buscar um olhar científico igual no futebol, que eu vou saber as leis da física. Não, eu dou uma predeterminação de que, porque uma vez que eu passei embaixo da escada, eu perdi o meu ônibus, toda vez que este ato se repete, vai acontecer isso. Então, eu tenho uma maldição. E isso agora me lembrou um episódio do Chris, que ele tem as meias da sorte do pai dele, né? Então ele usa as meias, acontece tudo de bom com ele. Ele tá sem aquelas meias, acontece tudo de ruim. Então ele determina que a vida dele será boa ou será ruim a partir do momento em que ele utiliza um objeto. Então cadê a minha liberdade? Se esta minha liberdade passa por um objeto ou passa por uma situação. Aí vai cair naquele conceito de senso comum, do conceito do mito. Então, será que eu sou realmente livre se para não perder o ônibus todo dia eu não posso passar por baixo de uma escada? Isso é realmente liberdade? Para pensar no travesseiro, né? Sugestões para nosso período de recesso para entender este momento, este movimento. Filme Um Sonho de Liberdade. Esse filme é muito bonito, vale muito a pena assistir com a família toda para entender essa questão. O nome já é um spoiler, né? Questão da liberdade. Então, por exemplo, eu estou preso. Será que esta prisão física me impede de ser livre? Aí tem um filósofo medieval que ele trata sobre isso, chamado Boécio, um livro chamado A Consolação da Filosofia, que ele discute sobre isso. Mas não é o nosso foco nesse momento. Num outro momento, quem sabe a gente se aprofunda nesse nosso camaradinho. Então, um sonho de liberdade. Estou preso. Ao mesmo tempo que eu estou preso, eu penso ser livre. Questão do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, ser herói é uma coisa livre ou é uma coisa determinada? Então, até que ponto o ser Homem-Aranha é uma escolha livre? A trilogia do Maguire ela passa mais por isso, principalmente Homem-Aranha 2, o antigo, trata bem isso, né? Então, ser Homem-Aranha me é um fardo ou me é uma escolha? Como que eu vou lidar com isto, né? E Um Dia de Fúria. Quem não assistiu esse Um Dia de Fúria é um filme muito legal, passava muito na Globo. Que é o que? Quando o cara tem essa sua liberdade, ou ele começa a ter um certo determinismo, ele começa a perder a visão do outro. Então, como que ele vai se comportar nessa sociedade, pensando a sua liberdade, ao mesmo tempo que ele pensa a do outro? Então, isso passa um pouco pelo somos livres, somos determinados, sou libertino, então encaixa um pouco nisso e é um filme bem legal. Não sei se tem no Netflix ou no Amazon, mas não é um filme muito difícil de encontrar.
No mais, a recomendação de sempre, não esqueçam das nossas atividades, não esqueçam de fazer as atividades, organizem o seu tempo para dar tempo de fazer as atividades de todas as matérias e que também curtir a vida adoidado, olha a referência, né? E cuidado, porque muitos não entregaram as atividades do bimestre passado. O plano de recuperação ainda não está claro como que vai ser, então a gente não sabe se ano que vem vocês vão fazer 2 anos em um, vocês estão à beira de um vestibular, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, não desperdicem esse momento, né? Aproveitem esse momento para estudar, sem perder a vida também e aproveitar o que a vida tem de bom, né? Então, sem mais dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, no dia 27 de agosto nós não teremos nosso plantão de dúvidas, mas nesta semana e na outra sim nós teremos normalmente quinta das 10h30 às 11h45. Não fiquem acanhados de perguntar, tirar as dúvidas. Não quiser fazer a dúvida pelo plantão, pelo mural da turma, pode mandar um e-mail, a gente responde o mais rápido possível. E eu termino a todos agradecendo por estarem comigo até aqui. Tenham uma ótima semana, um bom estudo, boa diversão, aproveitem bastante e até breve.